Gratidão a Deus pela sua palavra, por esta maravilha, essa revelação e gratidão pelo Espírito Santo que ilumina nossas mentes e corações. Gratidão a Deus que usou homens santos, inspirados pelo Espírito Santo para escrever a sua palavra. Olha que maravilha! Adão, pela linhagem de Caim, como nós já vimos, gerou Enoque, depois os seus descendentes, e chegou até Lameque, o sétimo, depois ali de Caim. E esse Lameque foi assassino, orgulhoso, foi um homem que introduziu a poligamia. Mas, no capítulo 5, nós lemos a descendência de Adão pela linhagem de Sete. E diz que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ou seja, Adão gerou um filho com a sua natureza pecaminosa. Não mais aquela imagem perfeita de Deus, mas conforme a sua imagem, conforme a sua humanidade, conforme a sua natureza caída. E Adão gerou muitos filhos e filhas. Adão viveu 930 anos. Olha que maravilha, a palavra de Deus deixa tudo registrado, a genealogia e os anos, para que a gente possa fazer cálculos. A probabilidade dos descendentes de Adão, as gerações futuras ali, que a gente vê aqui, que lemos aqui no capítulo 5, dessas gerações terem uma comunicação direta com Adão. Eles poderiam ouvir do próprio Adão sobre o jardim, sobre a criação, sobre o mal, sobre o engano da serpente, de Satanás, sobre tudo ali, como Deus criou todas as coisas. E isso ia passando de pai para filho, de pai para filho. E chegou ao sétimo aqui, da descendência de Adão pela linhagem de Sete, que é Enoque. Que diferente do Enoque gerado por Caim. Esse Enoque, ele andava com Deus. E esse Enoque foi um profeta. Judas, em sua carta lá antes do Apocalipse, no Novo Testamento, Judas, no versículos 14 e 15, fala sobre Enoque, que Enoque profetizou o juízo, a vinda do juiz de Cristo, sobre a destruição. E esse Enoque andou com Deus e ele não viu a morte. Ele foi levado por Deus sem passar pela morte. E Enoque andou com Deus. Depois vem seus descendentes, e aí chegamos em Lameque, já o oitavo. Esse Lameque, diferente do Lameque descendente de Caim. Esse Lameque, descendente de Sete, filho de Metusalém, esse Lameque, ouvindo, porque as histórias, ouvindo os ensinos que foram passados a ele, dos seus ancestrais, e Adão morreu
quando Lameque ainda estava aqui vivo e já um homem, e foi que Adão morreu. Então veja o privilégio que eles tiveram, né? E maravilha, porque Lameque teve filhos, mas ele teve um filho que ele colocou o nome de Noé. Porque ele confiava em Deus e esperava e aguardava o consolo de Deus naquela terra de tantos trabalhos e fadigas, uma terra cheia de violência, de maldade, de corrupção. Ele confiava em Deus. Uma bênção a vida desse Lameque. E Deus, quando criou todas as coisas, nós vemos lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus viu tudo que havia feito e Deus viu que era muito bom. Agora, no capítulo 6 de Gênesis, após a rebelião de Adão e Eva, a maldade humana encheu a terra de corrupção e violência. Deus viu também. Viu a maldade das pessoas se multiplicando e que o coração das pessoas era totalmente mau, o seu desígnio. E Deus viu tudo isso e Deus resolveu lidar com o assunto. E a decisão de Deus foi pronunciar um julgamento. E essa decisão de Deus não foi feita por capricho ou por vingança. Porque no versículo 6, do capítulo 6, diz que o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Nós vemos aqui a dor de Deus. Deus iria continuar concedendo a sua graça comum aos seres humanos e o seu espírito continuaria a contender com os seres humanos. No capítulo 6, versículo 3, o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Não quer dizer que o homem viveria por apenas 120 anos. A idade cronológica, não. Aqui demonstra que era um prazo, esse prazo de 120 anos, até que a arca fosse construída e o julgamento chegasse o dia do juízo, do julgamento de Deus. Por 120 anos, Noé poderia ter pregado, falado sobre o juízo de Deus às pessoas. Esse seria um prazo, 120 anos, até o julgamento acontecer. E o julgamento foi definitivo. Gênesis 6 dá a ideia de exterminar, riscar completamente, remover. E de acordo com a determinação de Deus, a humanidade, ela deveria ser removida completamente da face da terra. Olha o versículo 7. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra
o ser humano que criei. Vou destruir não apenas as pessoas, ou destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Nós, lendo aqui nesse texto de Gênesis 6, Deus iria remover completamente toda a vida animada sobre a qual a humanidade havia recebido o domínio. Todos os animais, criaturas que se moviam, rastejadores, pássaros no ar, tudo seria removido. O que Deus havia criado, ele iria exterminar e haveria uma erradicação completa. Nada seria deixado no solo ou no ar para que viesse a se desenvolver novamente. E nesse contexto do capítulo 6, nós vemos que Deus viu a maldade, expressou a sua determinação em extirpar, remover a vida animada, pessoas, animais, rastejadores, pássaros. Mas nós não vemos aqui a ira de Deus, porque o texto mostra que Deus estava contristado, desolado. O versículo 6, o Senhor ficou triste. E no versículo 7, eu estou triste por havê-los feito. Isso lhe pesou no coração, isso esclarece a ideia. É uma experiência emocional do ser humano. Nós é que ficamos tristes, né? Mas essa experiência emocional do ser humano foi atribuída a Deus para que nós entendêssemos, pudéssemos, em certo grau, compreender o que Deus experimentou. Deus não é homem para se arrepender. Algumas versões falam que Deus se arrependeu, mas não é um arrependimento humano. Deus não é homem para que se arrependa, porque ele não peca, ele não comete erros, ele não falha. Isso é apenas uma experiência emocional que Moisés, como ser humano, ele atribuiu a Deus para que nós pudéssemos ter uma ideia do que Deus experimentou. E o sentimento de Deus é intraduzível. E Deus, ele foi afligido pela necessidade de trazer o julgamento radical sobre os seres humanos e todos os aspectos da criação. Deus, ele pronunciou o julgamento, mas ao mesmo tempo ele teve compaixão, ele entristeceu-se, mas ele consolou. Ao pronunciar a condenação, Deus, ele revelou alguns atributos dele, ou seja, qualidades que só pertencem a ele, são próprias dele, de Deus. Deus revelou a sua soberania, ele, o supremo absoluto, aquele que governa, tem
todo poder e autoridade sobre a sua criação. E ele revelou também que ele não se esqueceu daquilo que ele colocou lá no Jardim do Éden, a inimizade entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Ele revelou que ele não tinha se esquecido disso. E agindo assim, ele traria o julgamento coerente com a corrupção, a maldade, a violência da terra. A justiça de Deus tem a sua raiz na soberania e retidão divinas. E essa justiça seria executada total e de maneira eficaz. Ao pronunciar a condenação, Deus revelou que iria executar a maldição do pacto da criação, ou seja, ele traria a morte. Mas com a maldição veio também a bênção da continuidade da vida. O elo da aliança estabelecida por Deus quando ele criou todas as coisas não seria quebrado ou negado. Ele, como Criador soberano, como juiz e como redentor, continuaria a manter aquele elo da aliança. E diz-nos o versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé, que significa consolo ou consolar, é o nome que seu pai lhe deu, a esperança que Lameque tinha. E Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé foi agraciado por Deus. Noé foi o escolhido por Deus, ele e a sua família, para que Deus mantivesse o seu pacto, o pacto da criação. Aquilo que Deus havia revelado a Adão, a Eva, continuaria. Deus provê o consolo. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus proveu o consolo. Aqui, Noé foi o consolo para aquela terra. Mas, futuramente, viria o Consolador pleno, Consolador verdadeiro, o Consolador eterno. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio, esse Consolador, o Salvador deste mundo cheio de maldade, doente, amargo. Em Jesus Cristo somente, em Jesus Cristo, há o consolo para o pranto, há a força para aquele que está com o espírito abatido, desmaiando em suas dores. Há a salvação para aqueles que estão afundando nas ondas impetuosas do pecado, do mal. Há o porto seguro, é Jesus Cristo. Ele é o porto seguro para nós, para o ser humano,
que é atingido pelas tempestades, ele, Jesus Cristo, é o porto seguro, Jesus, o Redentor.